Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui preparados para mais uma semana, né? Que tudo possa correr bem, que tudo possa fluir de acordo com a vontade, né, de Deus. Para essa semana nós temos o capítulo 27, porque os climas mudam nas diferentes regiões. Pessoal, vocês vão ver muito isso na matéria de geografia também. Alguns conteúdos, eles acabam se entrelaçando entre geografia e ciência, tá bom? Bom, aqui vocês estão vendo no slide, onde nós temos a biosfera, que a gente pode dizer que bio, vida, esfera, o planeta, ou seja, qualquer lugar do planeta onde tem vida. A atmosfera, camada de ar que envolve a Terra. A hidrosfera, parte da água, e a litosfera, parte da Terra. A ciência da Terra reconhece, em geral, 4 esferas: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, correspondendo, respectivamente, as rochas, a água, o ar e a vida, né? Bom, a Terra possui, gente, um formato semelhante a uma esfera, nós já vimos isso, com regiões polares levemente achatadas. A Terra não é estática, ou seja, ela não está em repouso, ela não está parada, pois além dos seus movimentos no espaço, os continentes que compõem o planeta também estão em movimento, denominados movimentações geológicas. A Terra encontra-se dividida em diferentes esferas, né, que contribuem para o funcionamento do equilíbrio do planeta, conforme a gente acabou de falar agora. Atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Bom, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, composta principalmente por gases como nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Entre suas inúmeras funções, destacam-se a manutenção da Terra-média global e a proteção da superfície terrestre na entrada de corpos celestes de raios ultravioleta do Sol. Então, essa camada de ar, ela impede, tá? Ela forma ali uma barreira, impedindo que corpos celestes cheguem até ela. Se alguns meteoros chegar, no caso, quando chegam até ela, eles acabam se degradando. Já a hidrosfera é a camada que compreende todos os estados físicos da água. Pode ser o de vapor, geleira, os mares, águas continentais, rios, lagos, lençóis, aquíferos, sabendo que praticamente toda forma de vida conhecida depende da água. Essa camada é fundamental para a manutenção e distribuição da vida no planeta. Além disso, atua como importante reguladora térmica global. Já a litosfera é a camada sólida, mais externa, de terra, formada pela crosta e parte superior do manto. Possui minerais que compõem as rochas e tem caráter dinâmico, dividido em exposição e agentes transformadores do relevo. O solo local de fixação dos vegetais se forma nessa camada. E para finalizar, nós temos a biosfera, toda a região do planeta que abriga vida, ou seja, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, incluindo, além dos seres vivos, seu ambiente, seus processos, suas inter-relações. É a única parte que abrange todas as outras esferas, visto que existe vida em todas essas camadas da Terra, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho de 2 situações aqui que nós já falamos nos slides anteriores, dos capítulos anteriores. Efeito estufa, né? Que é o processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha ela entra, mas aí ela acaba ficando presa aqui dentro, né? Chamado de gases do efeito estufa ou gases estufas. Os gases, como dito, eles são importantes para manter a temperatura adequada da Terra, porém ele se intensificando, a gente sabe que ele acaba formando os gases, no caso, principalmente a base de 7 e 6, eles acabam formando uma barreira e impedindo que essa radiação se dissipe, e aí é onde acontece o aquecimento global. A gente já viu isso no slide dos capítulos anteriores. A camada de ozônio também foi vista, que é uma camada de gás muito importante, que se localiza numa camada chamada estratosfera, né? E que tem uma importante função de proteger a Terra dos raios intensos do Sol. Deixar passar somente aquela parte boa, né, gente? A parte realmente que é importante pra gente. Uma outra coisa muito importante nesse capítulo, que muita gente confunde clima e tempo. Tem gente que acha que clima e tempo é a mesma coisa. Gente, não é. Prestem bastante atenção,
tá? O que é clima? Clima é a sucessão de diferentes estados de tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinada região. Para saber qual o clima de um lugar, é necessário fazer observações do tempo atmosférico diariamente, durante muitos anos, para verificar a regularidade das combinações dos seus elementos. Por exemplo, nós sabemos que aqui na Baixada geralmente é muito quente, né? E quando a gente sobe uma serra, ou a gente vai para Petrópolis, Teresópolis, que a gente sobe a serra, você percebe que é um frescor, né? Por conta da subida, porque você está tendo um contato maior, né? Com árvores, com a vegetação, que geralmente são serras, e você está subindo a altitude, não é isso? Quanto mais alto, a gente sabe que o clima acaba ficando um pouquinho mais frio. Então, assim, o clima é aquilo que prevalece durante várias épocas do ano. Então, às vezes, mesmo no verão, né? Você tá aqui na Baixada, vamos dizer, em Duque de Caxias, o clima aqui tá quente pra caramba. Você sobe a serra, você já vê uma mudança. Por mais que lá em cima também esteja, se você vai para Petrópolis, por mais que lá em cima esteja quente, mas não vai estar tanto quanto aqui. Por conta da altitude, por conta da vegetação, por conta de todo um conjunto, né, de características que faz com que o clima de lá seja bem mais fresco do que aqui na Baixada. Então, o clima é aquilo que permanece por um bom tempo. Quando você vai para a região do Nordeste, dificilmente você sente frio. Em Fortaleza, né, em Pernambuco, essas regiões, o clima é muito quente. Então, isso que predomina, o clima de lá é assim. Dificilmente você vai sentir frio. Não quer dizer que você nunca vai sentir, mas o clima de lá, ele como é que se diz? Ele é desse jeito por conta de um monte de características, vamos dizer assim, várias características que faz com que o clima de lá seja quente. Já o tempo, olha a diferença do clima para o tempo. O tempo é a duração dos fatos e que determina o momento, os períodos, a época, hora, dia, semana, século. A palavra tempo pode ter vários significados diferentes dependendo do contexto do que é empregado. O tempo é o momento atmosférico, é a definição do clima e das estações do ano. Eu posso, por exemplo, abrir a minha janela agora, né, e dizer que o tempo está nublado. Eu posso abrir a minha janela amanhã e dizer, nossa, o tempo hoje está quente. Eu posso abrir minha janela depois e dizer, nossa, o tempo hoje está frio. Então, o tempo é aquilo que está acontecendo no momento. Há uma variação, não é uma coisa que é constante. Então, isso que é a diferença entre clima e tempo. Clima é aquilo que predomina, né, por um determinado, uma sucessão diferente de estados de tempo que se repetem, que se sucedem na atmosfera ao longo de vários anos, dias, enfim. Já o tempo é aquilo que está acontecendo naquele momento, naquele local, né? Você pode subir a serra, chegar lá em Petrópolis ou Teresópolis, Nova Friburgo, enfim, uma serra qualquer, e você abrir a janela e falar, nossa, o tempo hoje aqui tá quente, mas não é típico de lá, né? O clima de lá é um clima mais fresco, um clima mais, né, mais agradável, vamos dizer assim. Então, o tempo é aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Já o clima não, é aquilo que predomina por maior tempo, ok? Espero que vocês tenham entendido a diferença de clima e tempo, tá? A circulação atmosférica, a gente está vendo aqui, né, o globo, resulta na movimentação geral do ar, proporcionada pelo movimento de rotação da Terra e pela desigual distribuição de energia solar. Então, a gente fala desigual porque algumas partes do planeta, o Sol vai incidir com maior, vai incidir com uma força maior, né? E em determinados locais uma força menor. É um momento de grande escala responsável pelo aquecimento da superfície terrestre. Então, isso vai levar em consideração várias características, né? Então, a circulação atmosférica é a movimentação de grande escala de massa de ar, né? Localizado na troposfera, e essa movimentação ocorre em respostas a diferenças na incidência e absorção de luz solar entre regiões distintas, né? Regiões bem diferentes, o que promove a diferença de pressão entre as massas de ar.
Consequentemente, sua locomoção, essas massas possuem praticamente as mesmas características de pressão, temperatura, umidade, sendo bastante homogênea, né? Em linhas gerais, funciona da seguinte forma: enquanto a massa de ar mais frio é mais densa e ela desce, ela pesa e desce, a massa de ar quente, que é menos densa, ela sobe, proporcionando a movimentação e a formação dos ventos. Ele é cíclico, né? Essa movimentação, gente, ela é importante para que haja trocas de calor entre os componentes da Terra, entre esses e a atmosfera. Quando duas massas de ar diferentes se encontram, é o que vai se formar as frentes, que pode ser fria ou pode ser quente, igual a gente assiste muito, né? Essas meninas que fazem a previsão do tempo, elas falam muito, né? Tá chegando uma frente fria, uma frente quente. Então, são quando massas de ar diferentes, elas acabam se chocando e se enfrentando, tá bom? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho das mudanças eustáticas no nível do mar, circulação atmosférica, tá? Bom, aqui de um modo geral, a interação do oceano com a atmosfera em regiões de intensa atividade de mesoescala oceânica, frentes oceanográficas, quase não sai, meandros e turbilhões de escalas espaciais típicas de cerca de 100 a 500 quilômetros de escalas temporais, que vai cerca de 2 a 3 meses, apresenta uma correlação positiva entre a temperatura da superfície, tá? Então, a gente está vendo aqui a circulação atmosférica, a precipitação da chuva, né? Quando as nuvens estão carregadas e acaba caindo a chuva, a evaporação, né? Porque a água dos rios, lagoas, ela acaba, devido à alta temperatura, ela acaba evaporando e subindo, né? E do outro lado a gente está vendo ali acumulação e distribuição pelo vento, escoamento do gelo, linha de equilíbrio, né? A fusão de drenagem. Então é mais ou menos aqui a mudança eustática que vocês podem perceber com mais clareza. Bom, vamos lá. Alta evapotranspiração. Ar muito úmido. É muito comum a gente ouvir, né? Também falar das questões, porque o ar tá muito seco, coloca a garrafinha de água, toalhinha molhada, compra um umidificador, né? Porque árvores puxam água do solo e liberam vapor de água através das suas folhas, gerando verdadeiros rios atmosféricos de umidade, né? Então, isso aí depende todo dessa questão da evapotranspiração. Agora, quando o tempo está muito quente, né, essa evapotranspiração acaba sendo dificultada pela evaporação e aí o tempo acaba ficando muito seco, onde a gente começa a entender a garganta arranhando, né, o nariz coçando. Então, assim, são situações que realmente acabam deixando a gente bem incomodados. Aqui, para finalizar, depois eu vou falar um pouquinho de latitude, altitude, vegetação e outros fatores aqui, mas só para a gente tentar entender um pouquinho de maritimidade e continentalidade. A distância ou a proximidade das grandes massas líquidas influencia a amplitude térmica. O que é a continentalidade? Alta amplitude térmica. A maritimidade, baixa amplitude térmica. Então, aqui a gente está vendo, no primeiro esquema, ali o ar frio vindo do oceano para a terra, né? Olha, para o continente, o ar mais quente durante o dia. Durante a noite é o inverso, né? O ar mais frio, né? Indo para o oceano, aonde vai ficar nesse movimento cíclico também, que a gente já viu que o ar frio, ele é mais denso, né? A tendência é subir e o ar quente acaba descendo, tá bom? Bom, agora vamos falar rapidinho um pouquinho aqui de latitude, altitude, vegetação e outros fatores. Em razão da proximidade com a linha do Equador, as temperaturas em latitudes mais baixas são mais elevadas, em comparação à latitude mais alta, em função da maior intensidade de luz solar que incide na região equatorial. A altitude influencia o clima, uma vez que quanto maior a altitude, menor a temperatura, viu? Lembra que eu falei com vocês? Quanto mais a gente sobe, né,
A gente sabe que quanto maior a altitude, a temperatura ela vai caindo. Por isso que em lugares como Petrópolis, Nova Friburgo, todas essas serras aí, a temperatura ela é mais baixa. E a pressão atmosférica. Isso significa que dois locais de mesma latitude podem não apresentar o mesmo clima, pois a altitude também possui influência. A presença da vegetação também afeta o clima, alterando a umidade de uma região. Os vegetais, por meio do processo de evapotranspiração, o que é isso? É a perda de água na forma gasosa, né? Por evaporação do solo somada à transpiração dos vegetais. A evapotranspiração elimina uma grande quantidade de água para a atmosfera, formando o ar mais úmido. Além disso, a vegetação absorve parte da energia solar, né? Por meio da fotossíntese, contribuindo para a diminuição também da temperatura. Além desses fatores, o clima de uma região também pode variar em função de sua distância em relação aos oceanos e mares. Os locais mais próximos a essas massas de ar têm um clima fortemente influenciado por ela, ao passo que locais mais distantes são influenciados por fatores continentais. Essas situações são chamadas respectivamente de maritimidade e continentalidade. A gente acabou de ver, né, no slide anterior. Como a água deixa a atmosfera mais úmida e retém calor por mais tempo que o solo, haverá maior variação de temperatura ao longo de um dia. Essa variação de temperatura, que consiste na diferença entre a temperatura máxima e a mínima registrada num período, chama-se amplitude térmica. Assim, a amplitude térmica é baixa nas cidades mais próximas ao mar, ou oceano, que é chamado de maritimidade, e alta nas cidades afastadas, que no caso é a continentalidade. Gente, eu sei que assim, são muitas informações, essas questões também vocês com certeza, não sei se esse ano, mas em alguma época vocês vão ver isso aí em geografia com mais precisão. A gente está trabalhando mais uma introdução, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta de geografia com certeza vai gostar muito, né? E façam suas anotações, façam os deveres, assistam a videoaula, tá? Para que na quarta-feira, na nossa videoconferência, nós possamos realmente falar, né? Um pouquinho e fazer a correção desses exercícios, tá ok? Um grande beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até quarta-feira na nossa videoconferência. Beijo!